Bem-vindo ao Conselho Consultivo. O Governador do Banco de Portugal e o Presidente do BCP vão hoje ao Parlamento. Os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças querem saber por que razão o dinheiro público injetado nos bancos não se refletiu em mais financiamento para a economia. Os partidos políticos com assento parlamentar querem também saber se foram acautelados os interesses dos contribuintes. Contactado pelo Económico, Nuno Amado diz que vai reafirmar hoje aos deputados que o BCP tem intenção de pagar o empréstimo ao Estado e respectivos juros dentro do plano acordado e prazos definidos. Na próxima semana, os deputados ouvem os líderes da Caixa, BPI e Banif, também eles bancos que receberam ajuda estatal. É um dos temas em destaque no Conselho Consultivo de hoje, dia em que contamos com a análise de Rogério Fernandes Ferreira, Mariana Abrantes de Sousa e também Mário Caldeira Dias. A todos agradeço a presença neste Conselho Consultivo. Começo por si, Rogério. Ouvíamos ali a pergunta que vai ser hoje colocada no Parlamento. Porquê é que o dinheiro injetado nos bancos não serviu para ajudar mais a economia portuguesa? O que é que lhe parece? Parece-me que os bancos também têm tido as dificuldades que resultam da crise da dívida soberana e, portanto, é natural que tenham tido dificuldades em ajudar as empresas portuguesas e eles próprios têm problemas de financiamento. Portanto, esta ajuda do Estado e da Troika também se aplicou aos bancos. Portanto, é muito natural que estes resultados sejam até positivos numa tentativa de inverter esta situação. Portanto, esperemos que as coisas possam melhorar no médio prazo, sendo que estas notícias para já são notícias boas. Mariana, a mesma pergunta. Bem, bom dia. A questão da afetação de crédito na economia é uma questão muito grave e complicada. E os bancos portugueses estão neste momento não diria uma camisa de 11 varas, talvez só de 8 ou 9, mas, no entanto, estão a ter que cumprir diversos requisitos e diversos objetivos que não são necessariamente compatíveis uns com os outros. Nomeadamente, estão a ter que reduzir a alavancagem geral. Estão a ter que reduzir o rácio de crédito sobre depósitos, mas não podem promover agressivamente a captação de depósitos, porque se pagarem taxas um bocadinho mais elevadas, o Banco Central penaliza-os porque o Banco Central não quer que se paguem taxas muito elevadas. E então, e depois, claro, estão a ter que pedir, em termos de funding, estão a ir buscar dinheiro ao Banco Central Europeu, ou pelo menos foram durante um período, que está a ser utilizado para reembolsar o crédito antigo lá fora. Por exemplo, se a Refer tem um crédito que vence, um crédito externo, a Refer não consegue renovar esse crédito externo, então vai um banco português buscar funding ao Banco Central Europeu para emprestar à Refer, para a Refer reembolsar um empréstimo obrigacionista externo que foi feito em 2007. Portanto, e depois, ainda há muito dinheiro a ir para o crédito ao consumo. Aliás, ontem eu vi uma notícia que a DECO está a receber reclamações de promoções de crédito ao consumo muito agressivas. Portanto, por exemplo? Eu vi uma notícia num dos jornais que a DECO está a receber 2 tipos de pedidos neste momento. Um de pedidos de apoio às negociações das dívidas e o outro de que as pessoas continuam a receber em casa cartas e telefonemas a dizer: tome mais crédito para fazer viagens, para fazer isto, para fazer aquilo. Que neste momento deveria ser... São promoções irresponsáveis. São bastante irresponsáveis e deviam ser ilegais e deveriam ser tributadas. Uma das propostas que eu fiz várias vezes, talvez o Rogério me possa pôr isto em termos mais fiscalistas, era de voltar a impor o imposto de selo no crédito ao consumo que houve há 15 ou 20 anos. Mas só resumindo aqui, então, quer dizer, com todas estas exigências sobre a banca, não sobra muito para as PMEs e para o setor verdadeiramente produtivo virado para a exportação, nomeadamente. E depois, claro, a banca que foi também mãos largas em certo momento, agora está a ter que ser muito mais conservador e tem critérios de concessão de crédito apertado, muito mais apertados. E então, portanto, há aquelas
restrições macro e depois há o problema micro do que as empresas estão descapitalizadas, estão com margens muito baixas ou negativas, não têm a garantia de ter acesso ao mercado porque não basta reduzir os preços da exportação para poder vender mais no estrangeiro. E, portanto, os bancos olham para isso e dizem, bem, eu já agora vou fazer crédito ao consumo, que eu tenho taxas anuais efetivas superiores a 20% ou 30% e aí, se perder algum, não me custa tanto. Mário. Em relação à banca, de facto, ela está numa... Há que salientar também esta novidade da intervenção do Estado, mesmo contra a vontade dos acionistas, o que significa não é uma nacionalização temporária, mas é uma tutela bastante forte, não é? O que quer dizer que a banca, apesar de tudo, ainda está sob suspeita, não é? Porque muitas destas coisas se devem ao papel do Estado, mas também ao papel da banca. Eu lembro de um banqueiro que, daqui a algum tempo, sobre a dívida grega, e um dos problemas da nossa banca também resultaram exatamente da exposição à dívida grega e à própria dívida nacional. Quando as taxas de juros já estavam no mercado secundário a 40%, ele ainda se mostrava surpreendido porque estava convencido que a dívida soberana era a risco zero. Portanto, a própria banca e o próprio sistema financeiro, que já há muito tempo descolou da economia, não é? Que vive sobretudo para margens de lucro elevadíssimas, e entraram neste jogo também das dívidas soberanas, onde permite ter grandes rendimentos, mesmo agora recentemente o BPI, dos 250 milhões de euros de lucros, ainda segundo o que li, 69 ou 70 milhões ainda são de resultados da dívida soberana. É claro que só isso provoca algum prejuízo para a iniciativa privada, porque é aquilo que os economistas chamam o crowding out. O facto do Estado se financiar junto do mercado de capitais tem como efeito a rarefação do crédito para os particulares e o aumento da sua taxa de juros. Depois, associado a isso, como acontece na sequência das crises financeiras, há o chamado efeito armadilha da liquidez, em que mesmo que haja dinheiro, e portanto a nossa banca não usou todo o dinheiro que estava disponível, que a Troika tinha posto à disposição, os tais 12 mil milhões de euros, porque a seguir às crises financeiras há sempre uma sobreavaliação do risco. Essa sobreavaliação do risco faz com que, mesmo que estejam sentados em cima de dinheiro, esse dinheiro não chegue à economia. E quando chegam a taxas de juros muito elevadas, e nós recentemente vimos que a EDP fez uma emissão a 6 tal por cento. Porquê? Porque no fundo era mais barato do que aquilo que encontraria na própria banca, a EDP. Mas para as pequenas empresas essas taxas de juros estavam entre os 9% e os 10%. O que quer dizer que estes problemas, portanto, vão acontecer, e na prática a banca tem que aumentar de facto a sua relação com a economia, mas só num processo de recuperação da economia e de estabilização da vida das empresas. E depois, mais à frente, se falarmos sobre a questão das empresas e da sua competitividade, também teria mais alguma coisa a dizer, mas só a melhoria da situação das empresas permitirá à banca também uma maior descontração na sua relação com o crédito à economia. Mas eu pergunto, Rogério, se os resultados dos bancos começarem a ser positivos, acha que devia haver, ou poderá haver, uma concessão maior de crédito à economia? Eu acho que pode efetivamente ajudar, e de facto um dos problemas que nós temos hoje é precisamente o financiamento das empresas. Aliás, até mais. Temos um problema até de recapitalização das próprias empresas e, portanto, nisto os bancos podem obviamente ajudar, mas o Estado também, digamos, pode dar uma mãozinha. Portanto, há mecanismos que podem ser estabelecidos, nomeadamente fiscais, e que aliás nem sequer se pode aqui inventar muito, porque já há aqui algumas experiências antigas nestas matérias que podem ser utilizadas. Estou aqui a pensar concretamente na questão da isenção dos lucros reinvestidos, por exemplo. Portanto, há aqui mecanismos que o Estado, que para além dos bancos, o Estado também pode utilizar para ajudar ao financiamento das empresas e à sua recapitalização. E, portanto, eu diria que o papel é dos bancos, mas é também do Estado e é das próprias empresas que se têm que continuar a tentar autofinanciar na justa medida em que os bancos não têm ainda capacidade para o fazer neste momento. Mariana, os lucros da banca deviam ser injetados na economia? Sim. Aliás, nesta fase, os lucros da banca e de todas as empresas, e como o Rogério diz, precisam de ser reinjetados nas empresas e nas empresas que têm um potencial. Porque estar a pagar elevados dividendos numa fase em que os bancos não estão suficientemente capitalizados, as empresas não estão suficientemente capitalizadas, há um problema
grave, sistemática em Portugal, desde que eu conheço, desde que regressei a Portugal, em que as taxas de autonomia financeira em Portugal eram sempre baixíssimas. E isso porque também havia, apesar do crédito sempre ter sido bastante caro antes da bolha, pelo menos, havia uma tendência dos acionistas retirarem quase tudo que podiam. E nestas crises, quem se aguenta é quem está bem capitalizado. E isso houve alguém que estava a falar em alterar o paradigma de capitalização das empresas portuguesas. De facto, as empresas portuguesas sistematicamente estão sobrealavancadas. E os bancos também foram por essa via e então criaram uns hábitos e umas práticas de pagamento de dividendos e tudo isso bastante elevadas que têm que ser corrigidas. E é fácil, foi fácil em algum período um negócio crescer com grande alavancagem, porque a alavancagem permite impular o retorno aos acionistas. E, portanto, cria o seu próprio... A alavancagem cria uma ilusão de rentabilidade que verdadeiramente não existe. Mário. Normalmente também há um outro fenómeno, para além dessa questão da alavancagem, mas no fundo o próprio sistema responde quando muitas vezes o próprio poder de compra e os rendimentos são baixos e a produção vai aumentando. Quer dizer, no fundo aparece aqui o endividamento ou a alavancagem como forma de, muitas vezes são ligados, o endividamento está ligado à alavancagem, como forma de potenciar exatamente o negócio. Mas há um outro problema, que é para os bancos também. Portanto, os bancos, quando vão buscar dinheiro ao Fundo Social Europeu, têm que dar garantias colaterais. As empresas hoje, exatamente por essa tal avaliação do risco, cada vez são chamadas a dar mais garantias bancárias para ter esses mesmos empréstimos. Só que essas garantias são dadas em títulos ou em posições subavaliadas. Hoje os títulos valem muito menos do que valiam no passado. Portanto, a própria capacidade de dar garantias para receber dinheiro é muito menor. Portanto, a própria crise, de facto, está também a prejudicar isso e a ser um importante fator para a competitividade, porque há dias o Sr. Primeiro-Ministro falou exatamente que as empresas devem ser competitivas e normalmente é o esquema habitual, as não competitivas devem fechar e devem dar lugar às empresas competitivas. Mas o ser competitivo numa empresa não é um valor absoluto, não é uma coisa desligada do contexto. Há empresas que podem ser competitivas por razões internas, com maiores ou menores custos, mais ou menos produtivas, mais ou menos tecnologicamente dotadas, com bom marketing, é de por aí fora. Mas também há muitas outras razões externas que podem fazer com que as empresas sejam ou não sejam competitivas. Os custos da energia, por exemplo, a burocracia, os impostos, enfim, todas essas coisas podem exatamente... E a competitividade não tem a ver com uma perspectiva imediata e de curto prazo, porque verdadeiramente, por definição, a competitividade é a capacidade que uma empresa tem para vender em vez dos concorrentes, mas com lucro e de forma sustentada no médio prazo. Portanto, esta parte da definição, que é muitas vezes esquecida, envolve relações, de facto, questões internas, mas relações de contexto a que a própria ação do governo não tem sido, do governo, da banca e dos organismos oficiais, tem tido bastante influência na própria competitividade das empresas. Há muito mais empresas que são competitivas numa fase de crescimento económico do que numa recessão, como é óbvio, não é? A própria recessão mata a competitividade potencial de muitas empresas. E o drama habitual é nós vermos fechar empresas que têm capacidade económica, mas por estas diversas razões perderam, por exemplo, a viabilidade financeira. Não é? Portanto, uma empresa boa e sólida pode ser destruída por questões de curto prazo ou por questões circunstanciais. E o que é que era preciso para ajudar essas empresas? Não, as empresas, quer dizer, em geral, o que compete ao governo não é intervir diretamente no sistema produtivo, mas é criar todas estas condições, ou de incentivos à modernização interna, ou de criação de condições de contexto, como o sistema de justiça, o problema dos impostos, do tal IRS, os custos da energia, a perspectiva de abertura dos circuitos comerciais internacionais, a relação com os importadores estrangeiros. Portanto, há todo um conjunto de coisas que, no fundo, é facilitar a vida às empresas. As nossas empresas queixam-se com muita razão. Para além de um euro forte, o euro é outra das coisas que eu me esqueci de dizer, como uma moeda forte, há muito menos empresas competitivas, como é evidente, não é? E, portanto, todas as condições da competitividade podem e devem ser favorecidas pelo governo
e isso não tem estado a acontecer. Portanto, essa ideia do IRS na altura dos 10% apareceu como boa, porque pode ser um fator importante de competitividade das empresas. Mas aquilo que eu queria dizer em termos de síntese é que a competitividade não é um valor absoluto em si, desligado de questões internas, mas também de questões de contexto. Não posso deixar de lhe fazer esta pergunta assim. Há muitas pessoas que se queixam que Portugal tem um regime fiscal desfasado da realidade. Concorda com esta opinião? E se sim, o que é que poderia ser alterado? Não concordo. Acho que Portugal tem um regime fiscal relativamente moderno e que compara com os dos outros países. O que tem é um regime fiscal injusto e descaracterizado. Tem vindo a ser descaracterizado ao longo dos últimos 20 anos. Agora, o regime estruturalmente em si é um regime que compara com os países com os quais nós queremos ser comparados. Portanto, não vejo que seja por aí. Aliás, estou completamente de acordo com o Mário quando diz que os problemas da competitividade da economia portuguesa são um problema, têm soluções múltiplas. Portanto, nem sequer é a solução fiscal, nem sequer é, não só não é a solução, digamos, é uma parte da solução, mas até julgo que será uma parte ínfima, porque a solução do problema passa por muitas outras coisas por exemplo, pela estabilidade das leis fiscais, que é uma coisa que não tem existido nos últimos anos, e esta estabilidade passa por aqueles mecanismos fiscais que são mais pertinentes, nomeadamente ao investimento estrangeiro ou à internacional das empresas portuguesas, terem uma perenidade maior do que têm tido até aqui. Aliás, os regimes que nós temos nesse aspecto são praticamente ínfimos. Temos o regime dos residentes não habituais, que tem sido pouco acarinhado até pela própria administração tributária a nível da interpretação. Temos o da Zona Franca da Madeira, que nos últimos anos tem sido modificado constantemente, já ninguém se entende depois sobre qual é a interpretação que se faz das próprias normas. E depois temos um que aliás, nem sequer é noticiado no estrangeiro, que ninguém o conhece, que é esta isenção do imposto de sucessões e doações. Nós não temos imposto sobre sucessões e doações. Temos um imposto de selo de 10% sobre transmissões gratuitas e sobre transmissões gratuitas em vida ou por morte. E este imposto de selo não incide sobre, digamos, sobre descendentes e ascendentes e sobre cônjuges. Quer dizer, é uma coisa que no estrangeiro nem se sabe. Não é? Portanto, tudo isto podia ter... E depois é a localização geográfica de Portugal, que é pouco aproveitada, não é? E já agora os regimes fiscais também podem ajudar nesta matéria. Quer dizer, o direito comunitário permite uma série de mecanismos de suspensão do imposto, em que Portugal pode, efetivamente, para alguns continentes, ser a porta de entrada na Europa e a porta de saída para outros países, designadamente o Brasil e a África. Portanto, digamos, o que queria aqui realçar é que, de facto, estou 100% de acordo com o que diz o Mário, no sentido que não é por via fiscal, não é só por uma via que se consegue a competitividade da economia portuguesa. É uma estratégia que se tem que reinventar. E não me esqueci da corrupção também. Não esqueci desse. Mariana. É um custo. De facto, corrupção, confusão e burocracia. Houve alguém muito conhecido que dizia que se fazem se criam barreiras para depois poder cobrar o acesso. Mas eu queria também comentar um outro aspecto, que quando um banco olha para uma empresa, não olha para a empresa pontualmente, vai olhar para 3 ou 4 ou 5 anos do histórico da empresa, como é que a empresa aguentou durante um período longo, e depois procura fazer projeções financeiras. E se vê que a empresa até está a conseguir vender no estrangeiro, mas com margens mínimas, se a empresa, por exemplo, há coisas que as empresas portuguesas ainda não toparam, ainda não deram conta do que é preciso fazer para exportarem de uma forma sustentável, como dizia o Mário. E o que é que as empresas portuguesas precisam de aprender nessa matéria? Por exemplo, a certificação de qualidade. É caríssimo. É um processo caríssimo, mas há empresas portuguesas que não podem exportar diretamente para a Alemanha, que é só o maior mercado europeu, mais rico, mas também o mais exigente. E a empresa portuguesa não exporta diretamente para a Alemanha porque não tem a certificação de qualidade. É um investimento em que vale a pena apostar. É um investimento. E muito do dinheiro que está a ser utilizado para uma série de outras coisas, aliás, uma boa parte do dinheiro que vem deste resgate não deveria estar a ser utilizado para reembolsar toda a dívida externa ao par, deveria estar a ser utilizado
para apoiar as empresas que têm capacidade. Os produtos portugueses acabam na Alemanha, mas vão por vias travessas, vão por um reexportador espanhol ou italiano ou francês, que cobra a sua margem. Porquê é que as empresas portuguesas não fazem um investimento na certificação de qualidade e não promovem a incorporação de produtos diretamente nesses projetos? Depois há uma outra questão que eu acho que também ainda não tem sido falada, que é esta desvalorização unilateral que nós fizemos implica que as nossas exportações podem estar ligeiramente mais baratas no estrangeiro, se não tivermos que reexportar através de intermediários. Mas as importações continuam muito baratas. E basta que nós tenhamos um pouco de atenção quando vamos fazer compras. A quantidade de produtos importados é enorme. É enorme. E os grandes distribuidores em Portugal, sobretudo, são verdadeiramente grandes importadores. E, portanto, uma empresa portuguesa que está a sofrer enorme concorrência no nosso pequenino mercado local, tampouco apanha massa crítica e capacidade para se lançar em altos voos no mercado externo. Mário, como tornar as empresas portuguesas mais competitivas? Entre essas várias coisas, de facto, o Estado tem alguns programas e julgo que estão disponíveis para injetar algum dinheiro e temos assistido a algumas coisas desse género, mas julgo que, no fundo, e a Alemanha, como disse, também é o nosso segundo mercado, logo a seguir à Espanha. Nós vamos depender também muito, e isso também devia ter sido dito, do próprio contexto europeu, de crescimento económico ou não crescimento económico, porque a questão da moeda forte acaba por não ter tanta importância como isso, pela simples razão que cerca de 3/4 das nossas exportações são feitas para países europeus, mas dos quais 25%, 24% para a Espanha. Portanto, e a situação da economia espanhola vai ser muito condicionante também dessa competitividade. No fundo, a própria competitividade é essencialmente um assunto das empresas, não é? O Estado compete-lhe não só promover essa tal relação com o exterior, com os clientes externos, mas também eliminar todo o conjunto de condições que, à volta da vida das empresas, prejudicam, são obstáculos a essa mesma competitividade. É claro que muita gente tem caído em cima dos custos salariais. Mas os custos salariais hoje, tal como estão, quer dizer, embora os custos salariais em Portugal, quando comparam com a Roménia, com a Bulgária e com outros países, possam ser mais baixos, mas hoje o que nos tempos que correm, e sobretudo nos setores que nos interessam, são setores de elevado valor acrescentado, os custos salariais contam com uma percentagem mínima da sua capacidade competitiva, não é? E julgo que as nossas empresas, muitas delas, têm vindo a demonstrar agora gradualmente essa capacidade para aceder a mercados externos, mas também não interessam só os mercados externos. Porquê? Porque, dada a liberdade de circulação de produtos, de bens e serviços, quando se é competitivo, o problema hoje já não está em ser competitivo só através das exportações. Está em ser competitivo quer no mercado interno, quer no mercado externo, porque a questão põe-se exatamente da mesma maneira. Porque há vendas de empresas estrangeiras, assim como nós podemos ir lá fora, não é? Embora não seja um papel decisivo o papel do Estado, o que é verdade é que há muitas coisas que o Estado pode fazer que podem facilitar e, no fundo, aliviar uma carga sobre as empresas que facilitem a sua competitividade no médio e longo prazo. O que é que o Estado podia fazer, na sua opinião? Eu podia criar alguns incentivos em termos tecnológicos, em termos de acesso aos mercados externos, mas, sobretudo, também combinar essa estratégia com uma prática de relação com alguns dos custos que são mais importantes e mais pesados sobre as empresas, nomeadamente a energia, sobretudo, não é? Alguns aspectos da concertação social também são importantes, é evidente que sim, e também o problema do financiamento bancário, que é talvez o problema crítico, não é? Mas o financiamento bancário não depende apenas de uma vontade do Estado, quer dizer, no Estado, a não ser que tenha um banco próprio que faça isso e corra riscos próprios, o Estado não pode, por sua criação, injetar dinheiro. Portanto, esse dinheiro só é injetável quando, bilateralmente, caso a caso e empresa a empresa, houver condições económicas e condições financeiras para que isso se dê, não é? E, portanto, mas há muita coisa a fazer, mas o problema do financiamento é, naturalmente, o problema crítico fundamental no problema da competitividade, não é? Neste momento. O que é que o Estado pode fazer? Eu julgo que deve preocupar-se essencialmente com os custos de contexto. Ou seja, deve-se preocupar em deixar as empresas funcionarem bem e ter presente que os custos de contexto são muito maiores para as empresas de menor dimensão do que para as empresas de grande dimensão. E sendo o nosso
e tendo nós, digamos, uma panóplia de pequenas e médias empresas muito grande em comparação com outros países, portanto, este é um problema que deve ter especial atenção. Portanto, uma preocupação com os custos de contexto, muito mais do que com outras coisas. Ainda nesta linha, com a estabilidade da legislação e com uma justiça que possa ser mais concretizável, mais rápida e, portanto, mais eficiente. Portanto, acho que são os dois pontos que farão com que serão os essenciais para que a economia, para que as empresas possam funcionar de facto melhor. Mariana. Sem por acaso não tínhamos falado no problema da justiça, que é de facto o nosso calcanhar daqueles, e também para as empresas. Eu queria só aqui falar, só queria fazer uma questão, que é, nós temos estado a falar o que é que o Estado pode fazer. O Estado deve, sobretudo, não atrapalhar. Muito bem. E o que as empresas e, sobretudo, as associações empresariais devem fazer. Por exemplo, no caso da promoção externa, nós precisamos de muito melhor marketing e promoção externa. Uma das entidades que deveria fazer isso é o ICEP. O ICEP anda a mudar de nome e de tutela, etc., de dois em dois anos, desde que eu me lembro. Portanto, está a fazer algum trabalho. Eu vejo que o ICEP agora começa a ter estudos de mercado, etc., que não tinha há 10 anos, mas certamente os setores que têm conseguido vingar no estrangeiro não o fizeram fizeram-no por conta própria. Por exemplo, uma associação empresarial pode fazer estudos de mercado e divulgá-los junto dos seus membros. E aí, aquele estudo básico serve para todos, fica muito mais barato. Porque as pequenas empresas não podem fazer estudos de mercado em 10 mercados externos, quer dizer, não haveria dinheiro para pagar os salários. E, portanto, eu acho que, mais do que o Estado, são as próprias empresas e os próprios organismos e associações empresariais que têm que tomar a liderança em ir para fora juntos, com massa crítica e com capacidade de nos batermos com empresas muito maiores. Mariana Abrantes de Sousa, Mário Caldeira Dias, Rogério Fernandes Ferreira, muito obrigada pela vossa participação neste Conselho Consultivo, que está de regresso na próxima segunda-feira.